Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você de caráter até contextual. Nesse mundo que a gente está tendo, que a gente está vivendo, todo mundo quer o mais fácil. Então a criança está pedindo muito, está perguntando muito, a mãe quer fazer alguma coisa, o pai quer estudar ou trabalhar, põe o celular na mão da criança que ela vai ficar quietinha, né? Estamos vivendo esse mundo hoje do comodismo e do quanto mais fácil melhor, sem levar em consideração as consequências. E o que acontece? Como que vocês se comunicam hoje com o pai, com a mãe, que já está, pode-se dizer, aculturado dessa forma, a tentar mostrar para eles os males que essas telas provocam? Porque eu observo, eu tenho uma filha de 8 anos, desde os 5 que ela fica pedindo o celular. Não, filha, você vai, um dia que você comprar, se estiver trabalhando, você vai comprar e vai ter. Só que na turminha dela, todo mundo tem. E a gente observa, qualquer lugar que você vai, supermercado, clínica, tá todo mundo assim, o tempo todo. E assim, crianças que muito mal andam, já estão ali no celular. Isso eu vejo um futuro nada positivo em relação a isso, para dizer o mínimo. E eu gostaria de saber de vocês, como que vocês passam essa mensagem para essas famílias? Vou até pegar uma frase que você falou, que eu achei ótima, que essa pergunta é muito boa, né? E a gente adora falar sobre isso, que é uma causa que a gente defende também. Os pais dão um celular para que a criança fique quietinha. Em primeiro lugar, a criança não é quietinha. A criança faz barulho, a criança se movimenta. Então, é o primeiro ponto, assim, eu tenho uma criança, vou sair com a minha criança, a criança precisa ser criança. É claro, não estou falando extrapolar o limite da criança que foi mal educada numa situação. Não é isso, mas esperar que a criança vai ficar o tempo inteiro parada, quieta, sem falar, isso não é criança. Isso não faz é parte da irreal. infância. Não tem saúde, Exatamente. né? Não é para ser, né? A gente não tem que tolir a criança nesse lugar. Então, essa expectativa de que eu quero que minha criança fique quieta e por isso eu vou dar o celular, já por premissa já é errado. Porque está no outro lugar, né? A gente não permite que a criança ali seja realmente criança. E essa preocupação, assim, o que está gerando, né, a causa e o efeito do celular nessa sociedade, que com certeza o que você falou, e hoje tem muitos estudos, e esses estudos estão rápidos, assim, eu estou achando, e rápido porque os efeitos estão se mostrando negativamente muito rápido, né? A gente, em 2 anos, já vê os efeitos do celular na criança que começou a usar com 1 ano, com 2 anos, é rápido ver. Tem livros hoje que já estão muito falados, Geração Ansiosa, que é um livro que está hoje muito falado, ainda bem, né, que tem muito especialista trazendo esse assunto. E ontem eu estava falando com a Laila até de uma especialista, a doutora Vanessa Cavalieri, não sei se você já ouviu falar, que está colocando muito esse ponto, até no lugar jurídico mesmo, né, dos malefícios do celular. E eu estava ouvindo agora, essa semana, no podcast dela, e ela falando, olha, eu vejo que no futuro, não no futuro tão próximo, mas no futuro, as pessoas vão conversar sobre os efeitos do celular de uma maneira muito espantosa. Que nem a gente fala hoje. Você sabia que antigamente as pessoas fumavam no avião? Fumavam no avião, é impossível. E daqui a vários anos, pode ser que você fale, você sabia que lá no ano 2020, crianças de 8 anos usavam celular? Deixa eu contar uma coisinha. Porque os efeitos já vão estar muito graves ali, muito claros, né? E aí, só pra gente falar como é que a gente trabalha com esse olhar, e pra gente não perder essa linha, assim, os pais, eles têm uma dificuldade hoje. Eu tenho um filho também de 9, um dia tá fazendo 12 hoje. Então, todos os amigos têm celular, e ele ganhou o celular agora, porque a gente combinou que criança não tem celular. Então, com 12, ele teria celular. E só que eu vejo muitas famílias, muitos pais, que têm até um certo medo mesmo de colocar essa causa para o filho. Mas eu vou comprar essa briga. Cara, vai. Mas ele vai ser o único que não vai ter o celular. Sim, se você acredita nisso, você entende as consequências. Sim, e a criança, ela entende, né? Quando a gente fala nesse nosso olhar de valorizar e de apresentar uma educação de excelência para a primeira infância, é porque a gente respeita a criança. A gente sabe que a gente pode propor para ela atividades e olhares, conceitos desafiadores, porque eles são muito capazes de entender. Assim como a criança de 8, ou a sua de 5, que você no início estava falando, né, os argumentos, eles são capazes de entender os malefícios que causa. Claro que ela não vai parar de pedir por isso, mas com o meu filho, por exemplo, fazendo uma experiência
própria, pessoal, eu fiquei mostrando para ele esse tempo todo os efeitos negativos que o celular traz na criança. Eu explicava para ele, por que você não vai ter celular agora? Eu entendo, né? Os seus amigos estão lá trocando WhatsApp, você não tá, mas os seus ganhos em relação a não ter isso agora, que vai ter pro resto da vida, né? A gente fica aprisionado hoje no celular, muito mais do que a gente queria. Nesse momento, o que você ganha não tendo, né? O que você perde tendo? Então, apresentar para a criança, claro, conforme a faixa etária. Uma criança de 5, você não vai apresentar efeitos médicos, né? Mas a gente vai apresentando outras formas, apresentando também outras soluções. Porque uma coisa é falar, tira o celular aqui no restaurante, quero que você fique quieta no celular, com uma criança, no restaurante, mas eu não vou te dar o celular. Você vai dar o quê para ela também? Uma criança pequena. Vamos propor uma atividade, uma brincadeira, leva um jogo, uma tinta para ela desenhar, né? Um lápis para desenhar também. Eu tenho que tirar a criança pequena. Vou tirar o celular, tirar a tela, mas eu vou apresentar outra coisa, que é muito legal também para essa criança, né? Perfeito. E o que a gente vê, assim, até em ordem prática lá na escola, a gente já teve alguns exemplos de crianças que a gente via que estavam com dificuldade de concentração, que estavam mais dispersas, que... né, na hora de sentar para fazer alguma atividade, era mais difícil para ela. E quando a gente ia conversar com a família falava que, não, realmente, ela tem muitas horas de tela por dia. Quando a gente propunha para essa família, para elas reduzirem esse tempo de tela por dia, era quase que imediato. A gente via que essa criança mudava de comportamento. Né? É muito palpável a gente ver isso. Né? Não é só a recomendação de organização de pediatras, que a gente vê muito hoje. Gente, é real. A gente vê que é muito imediato, né, esse efeito. E muito rápido, né? Muito rápido. Sim. E agora, quando a gente fala para uma criança, olha, você não pode ficar com tela, mas se eu estou com o meu celular na mesa do restaurante, qual é a criança aprende com o exemplo. Qual é o exemplo que eu estou dando? Né? Então, a gente também tem que se policiar com relação a isso. A criança quer atenção. Ela está no celular porque ali ela consegue criar, né, dentro da cabeça dela, mecanismos até químicos dentro de cérebros, de dopamina, de endorfina, dessas coisas todas, que vão fazer com que ela tenha a mesma sensação do prazer que ela tem quando ela está interagindo. São as conexões neurais que elas têm que ter. Então, a gente tem aí uma criança que precisa dessa atenção. Então, se eu estou no celular, fica mais difícil para ela, claro. Poucas pessoas sabem, né? Eu acredito que vocês já tenham reparado isso. Nos adultos também os efeitos não demoram, não. Se você estiver no trânsito, você vê que o sinal abre e os carros continuam ali. Parece que está todo mundo gostando de ficar parado. E, assim, perda cognitiva, perda de percepção. Assim, a gente hoje tem uma sociedade de pessoas monossilábicas, que sim, sei... Assim, a capacidade de formatar o argumento, de criar respostas, o tempo médio está demorando muito. Pessoas estão levando 1 minuto para formar uma frase. E vocês fazem um trabalho diferenciado em cima disso, focado naquela questão do desenvolvimento pleno, né?